Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que me dirijo a você nesta breve série de meditações com o tema Uma Igreja Comprometida com Missões. Nós passaremos a você pequenas reflexões sobre este assunto. Serão meditações breves em uma determinada sequência, baseada em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, lhes acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Necessariamente, devemos avançar de maneira urgente com o Evangelho, de maneira que abandonemos nosso comodismo e nos desgastemos no campo missionário. Assim, primeiramente vamos definir as palavras-chave que formam o título da série: Uma Igreja Comprometida com Missões. O que é a igreja? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, igreja, assembleia, eclésia, não é um edifício ou prédio, mas um ajuntamento. Não uma instituição, mas uma entidade orgânica. Em Romanos, capítulo 11, versículo 28, ali o povo de Deus, igreja, é a vitrine de Deus. Quando alguém quiser ver como se comporta um povo em que Deus está presente, deve olhar para a igreja. Como ela se comporta na tribulação e aflição, como ela se comporta na bonança e na calmaria, como ela se comporta em tempos de prosperidade e beleza. Em Gálatas, capítulo 6, no versículo 16, ali Israel de Deus e igreja, são aqueles que circuncidaram o coração. Já em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o templo de Deus, quer dizer que nos tornamos o templo onde Deus habita. Nós somos a morada de Deus. A segunda palavra da nossa série é comprometido. E o que significa estar comprometido? Estar comprometido com missões é entender missões como o empenho, ou antes, uma graça concedida por Deus à igreja. É mais que sacrifício, é privilégio. Uma ilustração prática para esclarecer o comprometimento da igreja com missões é a seguinte. A galinha chegou ao porco e disse: Pensei em nós dois contribuirmos para missões. O porco falou: Muito bom, mas de que maneira poderemos cooperar para missões? A galinha respondeu: Eu pensei em contribuir com ovos e você com bacon. O porco disse: Bem, para você não será muito difícil, pois botar ovos é uma coisa natural sua, mas para mim teria de ser sacrificado. A galinha
que iria envolver-se, porém o porco iria comprometer-se com missões. Não basta estarmos envolvidos, precisamos estar comprometidos, empenhados e implicados. Missões exigem sacrifício, mas muito mais do que isso, missões é privilégio. A terceira palavra que forma o nosso título da série, Uma Igreja Comprometida com Missões, é a palavra missão. A palavra missão vem do latim missio, que significa envio. E a terminologia missio somente veio aparecer no século XVI, quando as ordens de monges jesuítas e carmelitas enviaram ao Novo Mundo de então centenas de missionários. Eles, os jesuítas, foram os primeiros a utilizarem a terminologia missão como a propagação da fé cristã entre os povos não cristãos, ou seja, a disseminação da fé entre os povos não católicos. No caso aqui, os protestantes também foram vistos como indivíduos a serem alcançados. Até o século XVI, o termo missão foi usado exclusivamente com referência à doutrina trinitária, ao papel da Trindade na história da redenção. Ou seja, o envio do Filho pelo Pai e, por sua vez, o envio do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. Em grego, a palavra apostelo tem o mesmo significado. E o termo encontra-se bem destacado nas Sagradas Escrituras. No Novo Testamento, nós vamos ter duas palavras, apostelo e pempo, que querem dizer envio. E estas duas palavras aparecem 210 vezes no Novo Testamento. Isso significa que missões procedem do plano e do propósito de Deus. De tal maneira que missões é tarefa vigente, urgente. O método que Deus adotou para a divulgação do Evangelho é missões. E missões é urgente porque mais de 2 bilhões de seres humanos jamais ouviram ou jamais foram evangelizados. E isto nos faz pensar e concluir que é necessário para a igreja, como comunidade missionária, como comunidade portadora da palavra, atravessar barreiras culturais para cumprir a sua vocação. Sendo assim, missões não é uma alternativa da igreja. Não é uma atividade ou programa. Também não é um movimento. Missões é avivamento. É o estilo de vida do povo de Deus. Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao 20, diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Missões é mais que um mandamento. É a evidência da plenitude do Espírito Santo na vida da igreja. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Missões glorificam a Deus. Missões está no coração da igreja. Eu pergunto a você, missões está no seu coração? Até ao próximo estudo. Um forte abraço.